Vocês já estão prontos para ouvir a palavra nessa noite? Então abram suas Bíblias. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Livro do profeta Ageu. Nós vamos ler capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Todos acharam? Amém. Eu vou estar lendo na versão Almeida Revista Corrigida, que diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, porque minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos nessa noite. Deus, estamos na tua casa, Pai, a casa, Senhor, a qual nós consagramos, Senhor, para nos reunirmos e invocar o teu nome, a qual nós consagramos, Senhor, para invocar a presença do teu Espírito Santo, local, Deus, o qual nós, pela autoridade que temos na terra, que nos foi dada pelo Senhor, pedimos, Senhor, e invocamos, assim como o Senhor nos ensinou a orar, que haja aqui neste lugar a dimensão do teu reino, que seja estabelecida nesse lugar a plenitude da tua vontade, que o Senhor tenha total liberdade, Deus, para trazer, meu Pai, aquilo que o Senhor entende que o teu povo precisa neste lugar. Lugar, Senhor, o qual também nós escolhemos para ofertar ao Senhor as nossas vidas, a nossa adoração. Pai, estamos com o coração regozijoso diante do Senhor, porque até aqui foi o Senhor quem nos sustentou, porque até aqui, meu Pai, foi o Senhor quem trouxe a revelação da tua palavra neste lugar, e que nessa noite, Deus, especial, o Senhor traga, meu Deus, o entendimento para nós, porque, Deus, não podemos compreender uma palavra espiritual com a mente carnal, não podemos entender aquilo que é revelado com olhos humanos, meu Pai, mas se o teu Espírito nessa noite tiver misericórdia de nós, faz com que, meu Deus, o nosso espírito possa compreender perfeitamente aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, quando nós
começamos a entender o ministério do profeta Ageu e o seu livro, um livro de apenas 2 capítulos, nós nos deparamos com um tempo em que o povo de Deus foi levado de volta à sua casa, ao seu território. O povo foi levado cativo ao exílio babilônico, e por ali ficou até que se cumprisse o tempo de 70 anos estabelecido por Deus, no qual o povo foi privado de estar na sua terra, de estar na sua casa. Mas quando esse período termina, esse período do cativeiro termina, o tempo de restauração de Deus começa na vida daquele povo. E Deus começa a enviar os seus escolhidos para a missão de reconstruir agora a cidade do povo escolhido de Deus. Mas algo acontece no meio desse processo de construção, porque os primeiros relatos que chegaram de Jerusalém é de que os seus muros tinham sido derrubados e as suas portas queimadas a fogo. E o templo do Senhor também havia sido destruído e os seus utensílios levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nós vemos como Deus começa a trazer um tempo favorável sobre a vida daquele povo. E eles começam a reconstrução de muitas coisas naquele lugar. Mas quando eles começam a reconstruir o templo do Senhor, algo acontece que aquela construção é paralisada. E a Bíblia vai nos mostrar através do profeta Ageu que o povo começou agora a tentar reconstruir a sua vida. O povo tentou agora correr atrás das suas plantações, dos seus negócios, das suas atividades. E o profeta se levanta no meio desse povo para dizer a eles que eles estavam trabalhando muito e colhendo pouco. Eles estavam se esforçando muito, mas tendo pouquíssimo resultado daquilo que eles estavam de forma tão incisiva se dedicando. Ele chega a comparar que é como se eles recebessem o seu salário e colocassem em um saco furado. E a conclusão do profeta agora é: a sua vida pessoal não está indo bem. Os seus negócios, eles não estão indo bem. A sua vida emocional, ela não está bem. Os seus relacionamentos, eles não estão indo bem. Porque você deixou de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Você tirou o foco daquilo que de forma primordial deveria ser o centro. Porque o templo não significava Deus, mas o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era o local consagrado para adoração exclusiva de Deus. Irmãos, tem algo muito sério acontecendo aqui que a gente precisa compreender. Eu pregava recentemente na congregação e falava como as coisas são meio doidas, muitas vezes na Bíblia, se a gente não tiver discernimento espiritual para entender. Eu perguntava ao pessoal na igreja: me digam aí, se a gente entrevistasse os hebreus antes de Moisés vir libertá-los, o que é que eles queriam? Queriam sair do Egito. Deus disse que o clamor deles já estava tão grande que chegou até os céus. O povo clamando, dizendo que queria sair do Egito. Aí Moisés vem, tira o povo do Egito, e agora o que é que o povo está clamando? Voltar para o Egito. Sangue de Jesus, que tribulação. O que é que esse povo quer? Se está no Egito, diz que quer sair do Egito. Depois que sai do Egito, diz que quer voltar para o Egito.
coisas que são interessantes na Bíblia, mas não são por acaso. Você precisa entender que na atmosfera espiritual, irmãos, existem espíritos que estão trabalhando constantemente para que os propósitos de Deus não se cumpram na minha e na sua vida. Existem pessoas que são enviadas de Satanás, que colocam ideias na nossa mente, que colocam ideias na nossa cabeça, para tentar desconstruir aquilo que Deus já disse ao meu e ao seu respeito. E quando nós estamos desatentos à voz de Deus, quando nós estamos desalinhados com o Espírito de Deus, corremos um certo risco, ou um sério risco, de nos comportarmos como aquele povo. Está no Egito, quer sair do Egito. Está fora do Egito, quer voltar para o Egito. Aconteceu algo muito parecido com esse povo, porque antes do exílio, Deus mandou profetas o tempo inteiro dizendo: vai ter castigo. Vocês estão andando fora da minha presença. Vocês estão andando no pecado. Não pensem que vocês vão desfrutar as minhas bênçãos e viver a vida de vocês do jeito que vocês querem. Ou vocês obedecem a minha lei, ou o castigo virá sobre vocês. Aí o pessoal diz: não é tempo de castigo. Não é isso que Deus está dizendo. A gente encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, do verso 10 ao 18, a palavra de Deus diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois sua carreira é má, e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, os seus caminhos lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem enviou loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda: cometeram adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor: e não dê ouvido à palavra dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Porque dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Irmãos, aqui não era tempo de favor de Deus. Aqui não era tempo de profecia de que Deus ia fazer com que aquele povo prosperasse. Aqui era tempo que Deus estava anunciando que o seu castigo viria. Mas os falsos profetas estavam dizendo: não, Deus não vai mandar castigo não. Agora é tempo de paz. Agora é tempo da gente fazer aquilo que dá no nosso coração. Só que agora, irmãos, passa o tempo do cativeiro, passa os 70 anos do castigo de Deus. Eles voltam agora com a bênção de Deus para reconstruir a cidade. E o que é que agora surge no coração deles? Um pensamento que diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, em Ageu 1, verso 2, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, quando nós não somos capazes de discernir o tempo e em que tempo de Deus nós estamos, nós corremos sérios riscos, ou
de perdermos o tempo de Deus, ou de estarmos lutando contra o próprio Deus. Eu vejo isso de uma forma muito nítida, quando o povo tenta entrar na terra prometida. O povo vai pelo deserto, e você vê esse relato de uma forma muito resumida, quando Moisés está finalizando o seu ministério. Você acha no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, nos versos 27 ao 30, Moisés agora falando, quando Deus disse que era tempo de entrar na terra e de conquistar a terra. Aí Moisés relata: e murmuraste nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos aí filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais, porque o Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. O povo disse: nada disso. Você está equivocado, Moisés. Não é tempo de tomar posse da terra. A terra está cheia de inimigos grandes. Somos como gafanhotos diante deles. Eles vão nos pisar, vão nos destruir. Mas Moisés estava dizendo: não, rapaz, entenda, é o tempo de Deus para você entrar na terra. Nós não vamos. E aí se instaura todo aquele clima de rebelião, até que Deus manifesta o seu poder do céu, mostra que de fato a palavra de Moisés tinha respaldo, condena. A Bíblia diz que a terra se abre e os rebeldes são engolidos vivos pela terra. Aí o povo toma coragem, diz: agora nós vamos, agora a gente sobe na terra. Deus diz: não, agora não. Não, Deus, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. O Senhor mandou a gente vir e disse que era para a gente subir, porque o Senhor tinha nos entregado a terra e que a gente ia tomar posse. A gente só teve uma incredulidadezinha, foi momentânea, agora já passou, agora a gente está cheio de fé. Deus disse: não, mas agora a porta do templo já se fechou. Mas não é o mesmo povo? Eles não têm exatamente as mesmas armas que tinham na mão? As mesmas técnicas? O inimigo não é o mesmo? É, mas o tempo para Deus já tinha mudado. O tempo de vencer passou. A porta da vitória fechou. A porta da graça de Deus fechou. E agora, o que é que Deus está mandando? Voltar para o deserto, ficar de castigo de novo. Não, esse negócio não vai dar certo não. Vamos entrar, vamos. Aí um encorajou o outro e disse: rapaz, se Deus disse, olha, se Deus disse que a gente ia vencer, então mesmo que ele não queira, agora a gente entra e vai sentar a madeira nos caras. Vamos nessa, bora. E aí subiu todo mundo cheio de gás. Aí Moisés disse: ó o povo, olha, preste atenção, irmãos, eu acho fantástico como Moisés narra isso. Ele diz assim, ó como o povo falou, tudo humilde agora: pecamos contra o Senhor, mas nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor. Agora a gente obedece. E armaste-vos, pois, cada um dos instrumentos de guerra, e estivesses prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes: não subais e nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouviste. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos. Não foi como o gafanhoto agora não, o gafanhoto estava grande, foi como uma abelha. Se matar gafanhoto dá trabalho, eu acho que matar abelha é mais fácil, que a abelha ainda é menor que o gafanhoto. Mas agora perseguiram ele como abelha. Então saíram voando mais rápido, né? Porque eu acho que a abelha anda mais rápido. E vos derrotaram desde Seir até Horma. Agora olhe só: tornando-o, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, e nem vos escutou. Preste atenção, irmãos. Eu dei alguns exemplos a vocês que falam do mesmo processo.
Está no Egito, quer sair do Egito. Está no deserto, quer voltar para o Egito. Está no cativeiro, é para ir para o cativeiro, diz que não, que está tudo bem. Aí agora é hora de construir o templo, diz que não é tempo de construir o templo. É para subir e derrotar o inimigo, diz que não, que Deus trouxe ele para morrer. Agora que Deus diz que não é para ir, todo mundo quer ir. Irmão, vocês não estão percebendo que tem alguma coisa errada nisso aqui não? O problema nunca foi o inimigo, o problema nunca foi a percepção de o que ia ser enfrentado do outro lado. O problema é que o inimigo sempre vai colocar na cabeça daqueles que têm a promessa de Deus, a vitória para ser conquistada, de uma oposição à palavra de Deus que foi liberada. Tudo que Deus diz, o inimigo vai trabalhar para que o povo se comporte exatamente no sentido contrário. Se Deus diz que é para subir, o inimigo diz que não é para subir. Se Deus diz que agora não é para subir, o inimigo diz que é para subir. Se é tempo de sair do Egito, o povo quer voltar para o Egito. Se é tempo de ficar no Egito, o povo quer sair do Egito. Irmãos, quando nós não compreendemos em que tempo nós estamos, é assim que nós ficamos. Qual é o tempo de Deus? O que é que Deus quer agora? O que é que Deus quer com a minha vida agora? E tem gente que fica assim, irmãos, parecendo cego em tiroteio, atirando para todo lado. Não sabe o que Deus quer, não sabe em que tempo está. A própria Bíblia já nos ensina. Que há um tempo para todas as coisas estabelecido debaixo do céu. E aqui o interessante é que o tempo do favor de Deus já tinha se manifestado sobre esse povo. Deus já tinha decretado que era tempo de voltar à terra. Era tempo do favor de Deus e da bênção de Deus sobre o povo. Mas o povo estava agora sofrendo prejuízos, estava enfrentando derrotas, porque estavam buscando os seus próprios interesses. O problema não foi aqui que o povo armou uma rede, irmãos. Essas pessoas não armaram a rede debaixo de um pé de coqueiro e ficaram ali desfrutando de um suco de cajá fresco com gelo, esperando Deus fazer nada. Não, irmãos. O povo estava trabalhando e estava trabalhando duro. Estavam se esforçando e se esforçando muito. Só que o problema é que eles estavam trabalhando sozinhos. Eles ainda não tinham entendido que o propósito de Deus é que em primeiro lugar a adoração fosse restabelecida. Eles voltaram do cativeiro, mas ainda voltaram com a mente de escravo. Ainda estavam escravizados por eles mesmos agora. Não estavam entendendo o tempo em que eles estavam inseridos. Não tinham entendido ainda que a bênção de Deus estava sobre eles. E por quê, irmãos? Por causa da oposição. Nós confundimos muito as coisas. Achamos que tempo favorável de Deus é tempo de paz. Nem sempre, irmãos. Tempo favorável de Deus é tempo de vencer. Mas para vencer, muitas vezes, você vai ter que entrar na guerra. Tempo favorável de Deus de vencer, muitas vezes são tempos em que se levantam os piores inimigos. Mas não é tempo de Deus? Tempo de Deus. A gente quer tempo de Deus da nossa forma e não da forma de Deus. Por que é que o povo recuou? Foi porque a terra estava desocupada, as casas lá com a chavezinha na porta pendurada, com o nome de cada líder da tribo escrito e dizendo: venha e tome posse. Foi assim? Não, Deus disse: você vai entrar, vai tomar posse, vai comer do melhor da terra, mas vai ter que entrar, lutar e tirar o inimigo que está aí. Essa é a parte que a gente não gosta de fazer. Essa parte a gente quer que o pastor faça. Essa parte a gente quer que o líder do nosso ministério faça. Olha, pastor, Deus já me deu uma bênção. Já disse que as promessas e os céus estão abertos sobre a minha vida. Mas tem ainda uma tribulação lá do inferno que eu não consigo vencer. Então eu vou fazer o seguinte:
Eu vou chamar o senhor para o senhor fazer uma campanha de oração pela minha vida. O senhor vai tirar agora uma semana. Eu senti de Deus, pastor, para o senhor tirar. Sangue de Jesus. Eu senti do senhor orar de joelho pela minha vida. De madrugada ainda. Tem crente, irmãos, que está dentro da igreja. O diabo roubando finanças. O diabo destruindo família. E às vezes ele vem para o culto. Você pergunta depois do culto: foi que o pastor pregou? Não, foi bênção. Como foi o culto? Foi bênção. Foi bênção mesmo, irmão? Foi bênção. Qual foi o texto que o pastor leu? Não, meu irmão, ele leu aquele negócio do Egito lá. Irmão, Egito tem na Bíblia toda, irmão. O cara fazer uma pregação para não envolver o Egito no meio, dá trabalho. O negócio é... Vem cá, meu irmão, durante a semana, qual é o período de oração? Você diz: não, oração como é esse negócio de oração? Oração não é na igreja, quando a gente fica em pé e... Pois bem, você tira quanto período de jejum na sua casa, você na sua luta individual com Deus? Você tem apresentado diante de Deus quantas vezes por dia o seu problema? Não, meu irmão, eu vou chegar na igreja, a gente vai chamar os irmãos lá no final do culto, a gente faz uma campanha ali, cada um dá 10 contas, aí eu já pago a luz hoje, amanhã eu pago o gás. Irmão, em nome de Jesus, será que a gente vai ficar vivendo nisso até quando? Tem algo a ser reconstruído. O templo de Deus está aí, precisa ser edificado. Ah, mas é fácil, a gente vai meter a mão e vai começar a construir. O senhor não disse, pastor, que Deus está nos dando tempo favorável? Diz. Tempo favorável é tempo de vitória, mas tempo de vitória é tempo de luta. O povo começou a construir muro, irmãos, foi problema. Começou a edificar porta, problema. Quando eles meteram a mão no templo, aí foi que acabou com tudo agora. Você vai encontrar a referência bíblica no livro de Esdras, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Verso 5, verso 12. Saiba o rei que aí já é o povo levando a informação. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmãos, foram aproximadamente 18 anos de construção parada. O que eu acho mais engraçado é que sempre tem um mistério espiritual para justificar a covardia do povo. Deus mandou construir, mas estão já entregando a gente. Foram lá dizer ao rei que a cidade é rebelde e que isso vai dar problema. É melhor a gente parar com isso antes que levem a gente escravo de novo. Mas a gente vai divulgar esse entendimento? Se a gente disser que a gente está com medo de voltar escravo para a Babilônia de novo, é problema. Então o que é que a gente faz? Vamos sair daqui então com um mistério. Sempre tem que ter um mistério. Sempre tem que ter uma palavra espiritual. Mas é uma palavra espiritual sem discernimento. Não chegou o tempo ainda de construir a casa de Deus. Não,
Então continuem trabalhando. E Deus deixou o povo trabalhar. Vão se acabando aí um pouquinho. Quando eles viram que nada que eles faziam prosperava, Deus agora, por misericórdia, manda o profeta e diz: será que vocês ainda não perceberam? Será que vocês ainda não entenderam? Que enquanto vocês não colocarem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, em vão vocês vão trabalhar. Irmãos, é claro, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se nós não colocarmos Deus no centro da nossa vida, irmãos, se não edificarmos para Ele o melhor da nossa vida, todas as outras áreas, irmãos, estão fadadas ao fracasso. Mas Deus sempre é misericordioso, sempre manda um profeta para alertar o povo, para trazer a sua palavra, a sua revelação. E aqui chega a palavra de Deus através do profeta Ageu. Você vê isso no livro do profeta Esdras também relatado. No capítulo 5, do verso 1 ao 2, ele vai dizer: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e no nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Começou agora o trabalho. Começou a ser reedificada a casa de Deus. Entenderam agora que o tempo era assim de edificar. Era tempo de buscar a presença de Deus. Era tempo de buscar a glória de Deus. E eu acho interessante que quando nós nos movemos em fé, todas as vezes que nós damos o primeiro passo, crendo na palavra de Deus, crendo no tempo de Deus, pode se levantar o inimigo que for, irmãos. Se ele acha que vem para nos atrapalhar, muitas vezes ele vem para nos ajudar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Estava todo mundo com medo de mexer de novo nesse negócio de tempo, que estava dando muito problema. Mas quando a palavra de Deus chega, alguém se posiciona e começa a reconstruir agora o templo de Deus. Aí a Bíblia diz que vem um governador para procurar saber quem foi que deu ordem para voltar a reconstruir esse negócio. É debaixo da autoridade de quem que vocês estão construindo isso? E a conversa vai chegar agora no rei Dário. Olha, rei, voltaram a reconstruir. Tem um ponto interessante que você vai entender um pouco mais na frente, porque ele diz que os anciãos do povo estavam agora também favoráveis à reconstrução desse templo. E quando eles chegam ali, o rei Dário manda buscar, junto aos tesouros da Babilônia. E quando ele chega ali, ele vai encontrar um memorial, escrito pelo rei Ciro, na qual ele diz: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Tinha uma ordem pré-estabelecida de que a despesa para a reconstrução do templo seria feita pela casa do rei. E demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que foi transportado por Nabucodonosor, e estava em Jerusalém, estava na Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Além de recobrar aquela promessa, aquela palavra que já tinha sido liberada, agora o próprio rei Dário diz:
deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei e dos tributos além do rio, se pague prontamente as despesas a esse homem, para que não sejam impedidos. Irmãos, é algo fantástico. Quando alguém se lança a cumprir aquilo que foi determinado por Deus, palavras que já tinham sido liberadas no mundo do Espírito, mas que estavam paradas em seu cumprimento, porque as pessoas que estavam ali designadas para fazer aquela obra pararam. Elas são trazidas de volta. Ordens de bênção, ordens de prosperidade. Tem muita gente, irmãos, que vem para a casa de Deus, começa a buscar a Deus e recebe uma promessa. E aí acredita que agora quem tem promessa de Deus não morre não, e por aí vai, e começa a sair dos caminhos de Deus e a viver o seu próprio caminho, esperando que a promessa de Deus se cumpra em um caminho fora do caminho de Deus. Irmãos, Deus fez um concerto e disse: olha, eu vou tirar aqui então da casa de Arão e vou determinar um sacerdócio perpétuo. Todo mundo vai ser sacerdote, está decidido, nasceu, é descendente da tribo agora de Levi, os levitas, e está resolvido o negócio. Pois bem, aí daqui a pouco, meu irmão, o povo começa a se desviar dos caminhos de Deus. Aparece um sacerdote chamado Eli, que deixa os filhos dele bagunçados dentro da casa de Deus. Aí Deus diz: olha, eu tinha uma promessa sobre esse negócio aqui. Eu acho que ele estava cantando demais a música, achando que quem não tem promessa não morre. Mas agora eu vou mudar a história, porque eu tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu vou honrar quem me honra. Estão pensando que vão vir para minha casa fazer bagunça e eu vou ficar aqui só abençoando? Não, meu irmão. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu honro quem me honra. Quem me busca, me acha. Longe de mim manter esse conceito com esse povo. Já estou levantando alguém melhor para substituir ele. E aqui, irmãos, chega agora o tempo do favor de Deus. O rei libera aquilo que tinha sido saqueado de dentro do templo. Pode voltar. Precisa de dinheiro para construir o templo? Pois não. O dinheiro agora vem do rei. O rei Dário liberou tudo que Ciro tinha já dito e ainda disse: agora o que vocês precisarem, e orem ainda. Eu acho engraçado que no final ele ainda diz: ofereçam um sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Você acha isso no capítulo 6, no verso 10. E orem pelo rei e pelos seus filhos. E o povo começa a viver o favor de Deus. Só que o profeta Ageu agora, e a gente volta para o texto que a gente começou, percebe que no meio dos anciãos do povo, eles começam a trabalhar, mas algo ainda não estava alinhado no coração deles. E aqui eu trago para nós a palavra que Deus nos deu para esse tempo, para a igreja Tabernáculo de Deus. Deus nos disse que esse ano era um ano de nós vivermos um novo nível. E muitas vezes nós vivemos um novo nível. Para passarmos de nível, precisamos entrar nesse nível agora, começando a ter que reconstruir. O povo saiu do Egito para ir para a terra prometida. O povo pecou, sai da terra prometida e vai para o cativeiro. A terra foi destruída. Tem que voltar para a terra prometida de novo. Tem que recomeçar de novo. Tem que começar a reconstruir de novo. Mas não no mesmo nível. O nível agora já era outro. E os anciãos começam a olhar para aquele templo. E eles começam a se recordar
que eles eram meninos quando eles saíram dali. Talvez eles tiveram memórias de quando eles iam com seus pais a adorar a Deus naquele templo que foi construído por Salomão. Quando você vai ver o livro, irmãos, e ver tanto de oferta que Davi arrumou para construir aquele templo. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, prata era como pedra no meio da rua, perdeu o seu valor. Todos os utensílios do templo eram de ouro. Dos pratos aos copos que as pessoas bebiam. Escudo, irmão, de batalha era de ouro. Os caras iam lutar na guerra. Eu acho que quando o sol batia, ele metia o escudo assim, cegava o inimigo. Escudo de ouro, irmãos. Vai na Vivara comprar um brinco para sua mulher, para você ver só o sangue de Jesus. A mulher está ali, meu Deus. Imagine, irmão, soldado lutando com escudo de ouro. Que glória não era esse templo? Cedro coberto de ouro, pedras preciosas. Tinha um cidadão lá chamado Bezalel, que o homem, meu irmão, jogava duro. E eles estavam trabalhando, irmãos. E eles começaram a olhar para o templo e começaram a se desanimar. É favor de Deus? É o tempo de Deus? É. Eu ouço muito pessoas dizerem que preferiam construir uma casa nova do que ter que reformar a casa que mora. A gente empresta o carro da gente a alguém, a pessoa mexe no banco, mexe no retrovisor, a gente volta de novo, fica todo atribulado dentro do carro, porque parece que a gente nunca vai conseguir botar o banco onde estava e o retrovisor do jeito que estava. Porque criamos zonas de confortos para nós. E estamos sempre comparando o que está acontecendo no segundo nível com o que aconteceu no nível anterior. Deus está favorável? Tá. Não somos mais escravos, não. Estamos construindo o templo? Estamos. Vai ficar pronto? Vai. Mas não vai ser igual ao anterior. Aqui está um desses que se enquadra na pregação. E eu tomo logo a minha primeira pancada antes de passar para vocês. Irmãos, a igreja do nosso tempo nunca vai ser a igreja do tempo que passou. Nunca. Porque cada igreja tem o seu propósito dentro do seu tempo. E eu tenho que parar com esse saudosismo de ficar o tempo todo me lembrando da igreja do dia que eu frequentei quando eu era criança. Porque aquela igreja foi a igreja daquele tempo. A nossa igreja é outra, temos outros inimigos, temos outras conquistas, mas tem gente que para mudar o entendimento, só o sangue de Jesus. Eu não vou mais naquela igreja, o pastor prega sem paletó. Meu Deus. Na igreja daquele tempo, irmãos, tinha que usar o paletó, e se eu estivesse lá hoje, eu ia estar aqui com meu paletó e minha gravata. A sociedade é outra, a cultura é outra, o mundo é outro. Você vai hoje no Rio de Janeiro, a PM está de bermuda, porque o clima mudou. Mas é uma instituição formal, tem que estar todo mundo alinhado com o seu traje, batendo continência, aquele negócio. Meu irmão, vai bater continência em 42 graus? Tem que entender qual é o propósito. Por que o policial está na rua? É para estar com a farda bonita ou é para proteger o cidadão? E ele consegue proteger de bermuda? Alguém se escandaliza porque o homem está de bermuda? Meu irmão, usa sua bermuda agora, faz seu trabalho direito. Tem coisas, irmãos, que passaram que não vão voltar mais. Tem tempos de Deus, de graças de Deus, de manifestações de Deus que aconteceram, que não vai acontecer mais daquele jeito. Só que quando eu fico parado, esperando Deus se mover do jeito que se moveu no passado, eu não percebo que Ele já está se movendo de uma forma diferente na minha frente, e sou eu que estou ficando para trás. Ah, se Deus trouxesse dos mortos Bezalel, sangue de Jesus. Bezalel, irmãos, o rei disse que está lá, o que você quiser, pede. Pede. Vai lá, diz ao rei, eu quero diamante, manda diamante pro negócio aqui. Eu quero prata. Ele não disse quanto, não limitou. Ele disse, o que você precisar, peça. Mas o povo hoje já não é mais como antes, não.
Se fosse no tempo de Salomão, eu acho que devia ter uns 3 que ficavam lá, né? Os mestres de obra com uma bengalinha andando e só reclamando. Se fosse, aí meu irmão, o profeta chega cheio da ira de Deus. Porque a ira de Deus não chega para destruir, ela chega para consertar. E aí ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Volta para o Egito de novo, para mostrar que eles estavam vivendo um tempo de reconstrução, um tempo de tomada de posse de uma terra que não era nunca nem para eles terem saído dali. Mas já que voltou, é outro nível. Meu espírito que habita no meio de vocês não tem mais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão preocupados com prata e com ouro? Pois minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Escute aqui, irmãos. Ele não disse a beleza da casa. Ele não disse a riqueza da casa, o acabamento da casa, não. Vocês estão preocupados com ouro? Estão preocupados com prata? Aqui está quem é o dono do ouro. Vocês deviam estar mais preocupados com a minha presença do que com a estrutura do templo. Vocês têm que entender qual é o propósito do templo. Aqui ele está mostrando que aquele templo havia se tornado um símbolo de orgulho para aquele povo. Mas com um templo cheio de ouro, cheio de prata, cheio de diamante, o templo ficou e Deus se foi e ninguém viu, até o dia que eles foram levados cativos para a Babilônia. Estavam adorando quem? Estavam ouvindo quem? Aqueles falsos profetas que a gente leu no início? Porque o Deus do templo já tinha caído fora do templo, já tinha algum tempo. Mas o templo continuava. O ouro continuava. A prata continuava. A estrutura continuava. Mas cadê o Deus do templo? Aí agora vamos reconstruir de novo o templo. Bem não terminou o templo, já está o povo de novo preocupado com o ouro, com a prata. Peraí, meu irmão. Eu sou o dono do ouro. Eu sou o dono da prata. Vocês têm que estar preocupados com a minha... Pois eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem de vocês viu o templo no seu primeiro momento? Pois eu digo a vocês que a glória desta última casa será maior. Aí eu me intriguei, porque eu fui ler em Esdras, no capítulo 6, verso 16, para ver quando finalizou o templo. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e os restos dos filhos do cativeiro fizeram a consagração da casa de Deus com alegria e acabou. Eu disse: agora deu um nó na minha cabeça. O que é que Deus está querendo aqui nesse negócio? Porque quando Salomão terminou o templo, a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo, queimou o sacrifício. Quando o povo viu o fogo de Deus, é sinal da presença de Deus. Aí o povo se alegrou. Daqui a pouco, quando os sacerdotes estão ali no meio da fumaça, e aquele negócio, a Bíblia diz que o peso da glória de Deus no meio da fumaça caiu ali, que o povo não conseguia ficar de pé direito, e foi uma confusão, e o povo adorou a Deus, porque a glória de Deus se manifestou através do fogo, através da nuvem. Mas ele diz, então, a glória que teve lá foi a glória do fogo, foi a glória da nuvem. Não estou falando da estrutura, estou falando da manifestação de Deus no templo. Foi a glória de Deus que se manifestou no templo. Pois agora o templo terminou e ficaram felizes, cheios de alegria. E cadê a glória? Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso. Enquanto nós não discernirmos em que tempo nós estamos, nós vamos estar sempre com as nossas expectativas frustradas.
Porque a gente vai estar querendo plantar em tempo que é de colher. Deus desceu com fogo? Desceu. Desceu a nuvem de glória? Desceu. Foi bênção? Foi bênção. Pois agora, o segundo tempo está aí e a gente ficou alegre. 500 anos depois, a gente viu, e eu acho que a igreja já está bem preparada para essa palavra, que desde Moisés e dos profetas, que Jesus vem sendo anunciado. Pois o profeta Ageu também estava falando dele aqui. Se você observar, ele vai dizer: farei tremer todas as nações, e virá o desejado. Aqui ele está falando de Jesus. O desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. No primeiro templo, Deus se manifestou através do fogo, se manifestou através da nuvem. Nesse último templo, Deus entrou no templo andando. Ele entrou na figura de um homem dentro do templo. Oh, então, pastor, tem alguma coisa errada nesse negócio? E por que ninguém fez o espanto que fez a primeira vez? Porque Deus apareceu no fogo, porque apareceu na nuvem. Depois Deus apareceu como pessoa, entrou no templo. Porque aquela geração não sabia o tempo em que eles estavam. Eles estavam esperando qualquer outra. Irmãos, presta atenção, tem um homem na frente de um negócio lá, de um tanque, e ele está esperando um show acontecer. Porque era um movimento sobrenatural que acontecia. O homem está aleijado, está ali acabado, com suas relações sociais todas quebradas. Ele não tinha amigo, ele reclama com Jesus que não tinha amigo. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. E está na beira do tanque. Porque uma vez no ano, descia um anjo. E quando o anjo descia, era um negócio de água se movendo, meu irmão. Que quem pulasse primeiro... Aí, meu irmão, o cidadão estava com dor de cabeça, ia passando, informa, quando a água mexia, o cara, bufo, estou curado da dor de cabeça, já foi. Não tinha limitação. E ele aleijado, todo, como é que anda, como é que pula? Tinha um que só tinha um problema no braço, a perna estava boa. Quando o negócio empenava lá, o cara se jogava. Chega Deus, irmão, chega Jesus do lado dele. Ei, você quer ser curado? Não tem alguma coisa errada. Eu estou esperando fogo. Eu estou esperando o fogo descer. Eu estou esperando aquela nuvem de Bezalel. Tá lembrado lá como foi? Depois que fez tudo, desceu um negócio de um fogo aqui que queimou um bocado de bicho. E depois desceu um peso de uma nuvem que parecia que os sacerdotes estavam tudo bambo aí dentro desse negócio. Eu estou esperando isso para eu ser curado. Não, meu irmão, presta atenção. Não precisa mais anjo descer, não precisa mais água se mover. Pega a sua cama e vai embora, meu. O tempo mudou, o nível da manifestação de Deus mudou. Quem está esperando fogo, quem está esperando nuvem de glória, está perdendo de desfrutar a presença de Deus em forma humana. Tem gente, irmãos, que está vindo para a igreja ainda, querendo ver, e Deus está passando. Jesus está se movendo, Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Tem gente que está entrando aqui rapidinho, Deus está mudando a vida, está prosperando, a pessoa está virando uma bomba atômica na mão de Deus e está fazendo e acontecendo, mas eu não estou vendo nada. O problema está em você, irmão. O problema está em você. Por quê? Porque você ainda está com a expectativa de um tempo passado, de um templo passado. Não entendeu que o nível mudou. Não é a glória da segunda casa, não, irmãos. É a glória da última casa. É o último templo. Porque depois daquele templo, Jesus disse: vocês vão derrubar esse templo aí e eu vou reconstruir em 3 dias. Porque a estrutura de adoração também mudou. Então isso quer dizer que se a gente ficar esperando Jesus entrar agora como pessoa aqui dentro, ele não vai entrar não, irmãos. Como pessoa, não. Quando ele vier como pessoa agora de volta a esse mundo, ele já vem para poder resolver o negócio de uma vez. E então, como é que a gente está dentro da igreja hoje? E o que é que acontece aqui? Porque eu também queria ver a glória de Deus. Fique em Jerusalém,
Porque a estrutura do templo mudou. Vós agora sois templo do Espírito Santo de Deus. Vamos reconstruir? Vamos. Vamos começar do zero? Vamos. Mas em outro nível. E vai ter muita gente, pastor, querendo estrutura. Vai ter muita gente querendo TV, retorno, querendo ar-condicionado, cadeira acolchoada. O que tem agora é a presença do Espírito Santo. O que tem abundância agora é a presença de Deus. Mas eu entrei e não vi nada. Talvez você esteja esperando um tempo anterior. Fique alerta, irmãos. Fique atento. Porque não foi a beleza da casa que mudou. O que mudou foi a glória. Mas mas muito pouco foram os que contemplaram. A Bíblia diz que tinha um homem, que ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, que ele não morreria enquanto não visse o Salvador. E não chegou Jesus já adulto, fazendo sinais, fazendo prodígios e botando para quebrar e dando surra em gente lá dentro do templo. Não. Chegou um menino. Mas quando ele pegou o menino nu, aonde foi que ele apresentou o menino? No templo. Foi dentro daquele templo. Estava meio reformado por Herodes, já tinham dado uma maquiagem no negócio, mas ainda era aquele mesmo templo. Quando ele pegou o menino na mão, a glória que ele sentiu foi maior do que a de Deus mandando fogo. Foi maior do que ele vendo nuvem. Porque ele disse: Senhor, agora eu posso morrer. Eu não quero nem viver mais, porque os meus olhos viram a tua glória, viram o Salvador. Carreguei nas mãos o Filho de Deus. O que é que eu quero mais? Me leve embora daqui que eu quero ir para perto do Senhor. Poucos. Aí daqui a pouco vem uma mulherzinha de lá andando. Quando ela vai passando, diz: Ih, agora também eu posso ir, porque eu já vi. Poucos, irmãos, foram que viram a glória da segunda casa. Mas aqueles que viram tiveram suas vidas transformadas. Muita gente viu fogo lá em Salomão. Muita gente viu a nuvem. E nem por isso eles permaneceram firmes. Mas aquele que recebeu o Filho de Deus, e que depois se transformou agora em templo do seu Espírito Santo, que recebeu a glória de Deus agora em você, é a manifestação agora da glória saindo de você. A gente quer ver a glória, mas será que você já entendeu que você está aqui para você manifestar a glória? Que por onde você passar, a glória de Deus tem que se manifestar através de você. Esse é o tempo, irmãos, em que nós vamos desconstruir a figura do templo físico. Esse é o tempo em que Deus vai desconstruir as estruturas, para que a gente possa entender que hoje Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas é em mim e em você que Ele quer morar. Fique de pé nessa noite. Entenda o tempo em que você está vivendo. Porque tem uma doutrina que tem surgido que tem me preocupado muito, meu pastor. Tem gente parecendo celular pirata, está precisando ser destravado. Sangue de Jesus. Invista em você. Você tem potencial. Você pode. Você vai. Espera aí, meu irmão. Vai se acabar lá. Vai trabalhar em vão. A Bíblia diz que sem a presença de Deus, em vão o homem trabalha. Sem Deus, irmão, em vão você vai comer o pão de dores. Porque a quem Deus quer, Ele está dando enquanto dorme. Enquanto o templo não for edificado, nada vai prosperar. Enquanto o templo não for o centro, você vai trabalhar e vai se acabar trabalhando, mas nada vai dar certo. Pastor, eu não concordo. Não, eu conheço um cidadão que ele não conhece a Deus, não teme a Deus, trabalha dia e noite e está cheio de conta bancária. Amém, não duvido não. Mas olha a vida dele como um todo. Veja como é os relacionamentos. Quantos casamentos esse homem já teve? Se é que ele ainda tem algum.
Veja se quando ele deita o travesseiro dele na cama, ele tem paz. Se ele tem liberdade de andar por onde ele quer. Porque enquanto o homem não tem dinheiro, irmão, o dinheiro é o problema de tudo. Só que quando o homem tem o dinheiro agora, ele descobre o tanto de problema que ele botava a culpa no dinheiro. Que a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Então quando ele não tem dinheiro, todos os problemas dele, ele acha a solução no dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu casava com uma mulher bonita. É ou não é? É. Se eu tivesse dinheiro, meu irmão, eu viajava pelo mundo todo. Aí ganho dinheiro, aparece coronavírus e aí não vai para canto nenhum mais. Fica preso de quarentena, sangue de Jesus. Mas quem tem Deus, irmãos, anda em paz, porque está debaixo hoje de uma palavra profética do homem de Deus. Quem tem Deus tem alegria. Quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Se a gente entendesse o tamanho da glória que é Deus em nós, o Espírito de Deus se movendo em nós. Feche seus olhos.